Olá a todos, e é com uma legítima alegria em nossos corações que uma vez mais damos a você as boas-vindas ao nosso podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho e várias obras relacionadas com o intuito de divulgarmos o bem, a boa palavra e provocarmos reflexões. Estamos numa sequência de estudos das parábolas de Jesus e hoje convidamos o Flávio Teles, que vai trazer para nós reflexões e provocações bastante interessantes sobre a parábola da dracma perdida. Essa parábola ela é pequenininha, Está lá no Evangelho de Lucas, daqui a pouco a gente vai ouvir o Flávio falar. Aliás, eu aproveito para dizer que nessa etapa a gente está colocando na descrição uma série de bibliografias complementares, algumas delas citadas pelos nossos palestrantes e outras que convidamos você a consultar, a estudar conosco, a estender estes conhecimentos. Daqui a pouquinho o Flávio, então, vem nos trazer as reflexões em torno dessa parábola, a parábola da dracma perdida. Lembramos que no nosso canal do YouTube, mais tarde, teremos a live que complementa, que estende, que traz novas questões a respeito do tema que iniciamos a discussão aqui no nosso podcast. Então você está mais do que convidado a estar conosco aí neste outro momento. Se não puder estar ao vivo, juntinho a nós, não tem problema. Todos os episódios, tanto da live quanto do podcast ficam gravados, você pode acessá-los a qualquer momento. E também já emendamos aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a palavra do bem, para que você participe conosco. Então, se puder, compartilhe os links que estão disponíveis, estamos em todas as redes sociais, mas sobretudo, se envolva conosco, deixe os seus comentários, a gente está aguardando aqui ansiosamente pela sua participação, pelas suas críticas, sugestões, enfim, como julgar pertinente. Ao final desse nosso podcast, teremos novamente o nosso momento de oração e sempre iniciamos com uma poesia, normalmente de Maria Dolores, e hoje não será diferente. Maria Dolores traz para a gente uma outra reflexão e na sequência faremos a nossa prece. Caso você queira nos acompanhando, coloque um recipiente com água, se julgar necessário, qualquer que seja, e permaneça conosco na certeza de que os bons espíritos, que os mensageiros do bem estarão conosco nesses instantes, nos trazendo vibrações positivas, fluidos de refazimento e de ânimo aos nossos corações. Tudo isso dito, finalizamos com o nosso verdadeiro convite de sempre. Vamos ouvir? Olá a todos, bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho, onde nos propomos a estudar as parábolas de Jesus, tomando como obra subsidiária o livro Histórias que Jesus Contou, de Clóvis Tavares, e o livro Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. A parábola que discorreremos hoje é conhecida como a parábola da dracma perdida, que é bem curtinha. Mas não se espantem, tem uma profundidade incrível e consideramos que se ajusta muito bem aos dias de hoje. Essa parábola está narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10. E diz o seguinte: Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até que encontre? E, ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo que, desse modo,
há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Joana de Ângeles, no livro Rejubila-te em Deus, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 13, intitulado Parábolas e Símbolos, nos diz que Jesus foi e permanece sendo o mais qualificado psicoterapeuta da humanidade, com extraordinária antecipação das doutrinas psicológicas, a fim de iluminá-las quando surgissem. Todos os seres humanos têm no seu jornadear conflitos semelhantes aos do filho pródigo, que foge do lar atraído pela ilusão do prazer e, ao tombar na realidade angustiante que desconhecia, retorna à segurança do Pai generoso. O pastor que vai em busca da ovelha extraviada, assim como a mulher que procura a dracma perdida, são especiais e inesquecíveis ensinamentos sobre a valorização e a dedicação pessoal. Pois bem, nas 2 semanas anteriores, estudamos as parábolas aqui mencionadas, a do filho pródigo e da ovelha perdida, que nos trouxeram o sentido do arrependimento, do cair em si. Esta também fala deste comportamento, mas sugere detalhes novos, que Jesus, o exímio psicoterapeuta, faz questão de mostrar nos simbolismos que propõe. Vejamos então. Dracma era uma moeda de prata, e assim como qualquer moeda, representa o poder da aquisição. Deixemos de lado a questão da aquisição material e pensamos em aquisição de valores espirituais. Ou seja, para se obter as 10 dracmas foi necessário esforço, e no conjunto de moedas existentes naquela época, a dracma, tinha um valor considerável, ou seja, o esforço para obter tal valor exigiria muito do ponto de vista espiritual. Possivelmente, era um espírito que já conhecia com profundidade as leis divinas, que, por coincidência ou não, são 10, e que compreendia o valor que cada uma representava como conquista para a alma. Perder uma dracma significa errar em um momento específico, como denominamos aquele minuto de bobeira, como, por exemplo, ser descaridoso com alguém que me solicita uma ajuda, se exaltar perante uma situação difícil, exprobando este ou aquele irmão do caminho, falar desajuizadamente sobre alguém, olhar com malícia, perseguir, reagir a um insulto, entre outras, evidenciando uma falha no comportamento que se julgava imune. Passado o momento de desajuste, o momento seguinte será, ou deveria ser, o de reflexão, de buscar colocar luz sobre o ato irrefletido, a candeia mencionada no versículo, de varrer a casa dos maus pensamentos e, na luz da oração, apaziguar a alma. E aqui entra a posição da mulher, que seria a melhor representação do sentimento. Refletir, então, não somente com a razão, mas evidenciar que o sentimento constrangido seja capaz de buscar a mudança de comportamento, voltar ao ponto de origem e não só olhar com outros olhos, mas traduzir-se no arrependimento do ato irrefletido. Techuvá. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, capítulo 6, titulado Conviver e Ser, nos explica que a saúde, a paz de espírito, o equilíbrio emocional e psicológico, a harmonia doméstica, a confiança, a alegria de viver podem ser considerados ovelhas e dracmas valiosas
que todos estimam e lutam por preservar. Nada obstante, a circunstância do trânsito carnal não poucas vezes criam situações difíceis e perdem-se alguns desses valores, ou pelo menos um deles, essencial à vitória e ao bem-estar. É sábio quem, não considerando os outros tesouros, empenha-se por buscar o que foi perdido, lutando com tenacidade até encontrá-lo, e, ao tê-lo novamente, quanto júbilo que o invade! E rompe-lhe a satisfação imensa, o desejo de anunciar a todos, amigos, vizinhos e conhecidos, a alegria de que se encontra tomado pela recuperação do que havia perdido e voltou a fazer parte da sua existência. Todos os indivíduos conduzem no inconsciente individual a sua criança ferida, magoada, que lhe dificulta a marcha de segurança na busca da paz interior, da saúde e da vitória sobre as dificuldades. Essa criança ferida é o ser humano perdido no deserto ou na casa, que necessita ser varrida a fim de retirar as camadas de ressentimentos que impedem a claridade da razão, do discernimento. Mediante a reflexão e a psicoterapia equilibrada, a criança ferida libera o adulto encarcerado que não se pode desenvolver e ocorre uma integração entre a sombra e o ego, proporcionando alegrias inenarráveis ao self, que aspira à perfeita junção das duas fissuras da psique. Jesus conhecia essa ocorrência, identificava os opositores internos e por isso trabalhava com as melhores ferramentas da bondade e da compaixão, que lhe constituíam recursos psicoterapêuticos para oferecer à massa dos sofredores e, ao mesmo tempo, aos adversários soezes que o não conseguiam perturbar. Então, o versículo diz que a mulher procura diligentemente, ou seja, a tarefa é executada com extremo cuidado, com extremo zelo, evidenciando que se trata de um tesouro, mais que um tesouro material, uma conquista do espírito. E, novamente, altera-se o comportamento quando a dracma é encontrada, passando de preocupação para alívio, de tristeza para alegria, de não conformidade para leveza, de irritação para a paz. Logo vem a necessidade de dividir com alguém ou com várias pessoas, como quer dizer: olha, se foi possível para mim, também será possível para você. Acredite, persevere, acenda a luz da esperança, não desista. Todo o esforço no bem é visto por Deus, é recompensado por Ele, pois afinal de contas, contamos com a ajuda de espíritos mais elevados, que torcem para que encontremos em nós o reino de Deus. Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, capítulo 39, intitulado Parábola da Dracma Perdida, nos diz que a parábola da dracma perdida, que não passa de um simples episódio em que Jesus reuniu as exortações que fez certa vez aos publicanos e pecadores, compara ele a alegria que há no mundo espiritual na presença dos mentores quando um pecador se arrepende, com a alegria que tem uma mulher ao achar uma dracma que havia perdido. E faz ver que, pela mesma forma que a mulher, ao perder a dracma, acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até achá-la, também Deus emprega todos os meios que sabiamente sugere aos espíritos seus mensageiros para encontrar a sua dracma, ou seja,
o pecador que se perdeu, a fim de ser ele restituído à casa paterna. É por isso que Jesus diz ao final que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Voltando à questão da atualidade da parábola contada há 2000 anos atrás, podemos dizer que é fácil provar, até mesmo conforme o ditado popular, que errar, todo mundo erra, mas reconhecer o erro, arrepender-se, buscar evidenciar verdadeiramente o comportamento melhor, ser exemplo, ainda é condição para poucos. E mesmo assim, a alegria é grande entre os anjos de Deus, pois estes sabem que o caminho está aberto e pode ser alcançado por todos. Pensemos sobre a dracma que temos que recuperar. Pensemos em ser diligentes, em acender a luz do Evangelho em todos os momentos, clarificando os nossos pensamentos, equilibrando as nossas emoções e sentimentos, para que possamos dividir com alegria o tesouro recuperado, agradecidos pela bondade de Deus que nunca nos falta. Fiquem todos na paz de Deus. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Palavras de Fé, de Maria Dolores. Nunca te des por inútil. Mesmo em ação de alto nível, não afirmes impossível. Nem te digas sem valor. Deus em ti é a própria vida, mantendo-te instante a instante, em doação incessante por fonte viva de amor. Não és um astro, no entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Não inventaste a semente, nem a romã cetinosa, nem sabes tecer a rosa, mas podes assar o pão. Não fulguras qual brilhante, nem tens a força do vento em redemoinho violento, quando ruge a destruir, mas tens o conhecimento de quem guia a natureza, exterminando a tristeza no dom de fazer sorrir. Não esmoreças no mundo, trabalha, ajuda, esclarece. Tens o verbo, a voz, a prece. São sem conta os dotes teus. Ampara, acalma e perdoa. Qualquer migalha do bem, na terra e no mais além, é bênção do amor de Deus. E tocados pela poesia simples, mas reflexiva, e também envolvidos nas vibrações e nas luzes do Evangelho, busquemos a prece, busquemos Jesus, uma vez mais, esse amigo de cada instante e de todas as horas. E conversando com ti, Mestre amado, nos lembramos de toda a tua missão conosco. Quando caminhastes na terra e por missão de amor estiveste ao nosso lado, trazendo a mensagem viva, mas sobretudo o convite para que buscássemos valores novos. E como nos dissestes, cada ensino teu, cada vivência tua, é para que na busca desses valores tivéssemos ânimo, júbilo, alegria verdadeira de todo aquele que encontra no símbolo da dracma, os valores da vida que acontecem em Jesus, em cada instante do nosso dia a dia. Te rogamos então, ajuda-nos a ter olhos de ver, que nós vejamos, Senhor, em cada acontecimento de nossas vidas, seja ele de alegria ou de tristeza, de aprendizado ou de convite à reflexão.
mas que novamente te vejamos diante de nós, Jesus, convidando para que tenhamos ânimo, para que tenhamos valores de vida eterna, trabalhando o nosso interior e aprendendo a enxergar no próximo que se acerca de nós. Valor importantíssimo para a vivência do amor, como nos ensinaste, mestre amigo. Graças te damos por tanta luz, por cada aprendizado, por esses instantes simples, mestre amigo. Que assim seja.